Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós estamos necessitados de aprender da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poderia sentar, irmãos? Abra sua harpa cristã, no hino de louvor número 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas de surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Luciana com a oportunidade para dar continuidade na escola, em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que eu estou muito feliz, graças a Deus, de estar mais uma vez reunidos com os irmãos. O Senhor nos abençoou com uma semana com saúde, com vitória, mas não vamos esquecer de continuar orando pelos nossos irmãos que estão acamados, que estão dentro de casa ainda. Vamos continuar nossa escola dominical, então, em Mateus, capítulo 8,
Nós fomos na última escola até o versículo de número 17. Então, nós vamos começar no 18. Mateus 8, 18. Som. Conforme os irmãos forem participando, a irmã Neide vai levar o microfone, porque às vezes quem está em casa não consegue ouvir, tá bom? Mateus 8, do 18 ao 22. Vou pedir para a irmã Neide começar lendo, já que ela está com o microfone. Mateus capítulo 8, do versículo 18 até o 22. Se o Senhor nos permitir, a gente estuda esse trecho hoje. Senão a gente divide até o domingo que vem. Sou da igreja com a paz do Senhor. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Tudo? Jesus respondeu: A raposa tem suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outros discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Isso. Mateus 8, do versículo 18 ao número 22. Nós vamos ver aqui que Jesus, quando a gente começa o capítulo 8, ele está em Cafarnaum, onde ele vai curar um leproso. Depois um centurião se encontra com o Senhor. E Jesus vai até a casa da sogra de Pedro, onde ele vai curar também a sogra de Pedro. E depois ele vai ainda expulsar alguns demônios ali naquela região. Então, nós estávamos já estudando esse texto nos últimos domingos. E eu fiquei muito feliz que no domingo passado, eu perguntei para uma pessoa que estava na escola dominical, eu falei: o que você aprendeu hoje na escola? E ela falou assim: eu aprendi que eu tenho que orar para o Senhor me abençoar com alguém que seja fiel a Deus. Eu falei: amém, glória a Deus, que não foi em vão essa 1h30 que nós passamos juntos. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E muitas das vezes, a gente já leu esse texto que nós estamos estudando hoje. E se nós formos ler um pouco mais para frente, o Espírito Santo vai falar ainda algo novo ao nosso coração. Então, eu quero pedir para os irmãos que no final da escola dominical de hoje, 1 ou 2 irmãos estejam falando o que aprenderam na escola dominical. Amém? Porque quem está em casa também vai sentindo essa vontade de estar aqui conosco, de estar aprendendo a palavra do Senhor. Lembrando que a nossa escola dominical, eu não consigo fazer sozinha. Então, os irmãos vão participando, vão fazendo suas colocações, as dúvidas, que o pastor Mariano está aqui para responder. A gente chama ele para tirar todas as dúvidas nessa manhã. E o pastor Francisco também. Então, vamos lá. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Em uma outra oportunidade, nós falamos sobre multidões. Vocês se lembram? Alguém lembra? O que a gente encontra nas multidões? Hoje em dia ainda temos multidões na casa do Senhor, né? Tem igrejas, tem cultos que antes da pandemia, né, havia as aglomerações, os cultos onde ficavam pessoas ainda para fora dos templos, principalmente se você convidasse um cantor, né? Se fosse um cantor, aí era benção puro o culto, né? Cheio de gente. Mas a gente sabe que no meio das... Pode ser, irmão Gabriel? Deus abençoe. A gente sabe que no meio das multidões, a gente vai encontrar pessoas de diversas formas. A gente vai encontrar, como teve aquela mulher do fluxo de sangue,
que ela estava no meio de uma multidão e que mesmo no meio das dificuldades para se aproximar do Senhor Jesus, ela tocou nas orlas do Senhor. O que significa isso? Que Deus, Ele conhece cada um no meio da multidão também. Nós também vamos ver no meio da multidão aquele menino que levou 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele estava preparado para mais do que era necessário. Somente ele tinha levado pães e peixes. E mesmo assim, a Bíblia não fala, aliás, que somente ele levou. Porém, somente ele disponibilizou o que levou. Quando nós vamos para próximo do Senhor, o culto é uma bênção se você estiver presente no culto. O culto é uma bênção se você adorar o Senhor, se você louvar ao Senhor e se você orar. Por quê? Porque o culto é o culto ao Senhor. Não é do Senhor para as nossas vidas, mas do nosso coração para o Pai. Então, irmãos, para de falar que o culto estava chato, para de falar que o culto estava com sono, para de falar que o culto não trouxe nada de novo. Porque o culto é o que você apresenta ao Senhor. Apresentai a Deus o vosso culto racional, porque nós somos seres humanos racionais. Nós pensamos, nós agimos de uma forma racional. Então, quando você vem à casa do Senhor, não é uma loucura que nós fazemos, mas nós cremos pela fé que Ele está presente, que Ele está ouvindo a nossa oração e que ela vai subir ao teto dessa igreja e vai ultrapassar e chegar no Santo dos Santos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na multidão, nós vemos aqueles que se aproximam com algum interesse, porque na multidão tinham aqueles que iam porque sabiam que não iam padecer de fome, sabiam que poderiam ser curados, sabiam que poderiam receber algo em troca, mas não iam como adoradores, iam apenas como pedintes. E eram superficiais. E nesse texto nós vamos ver isso, porque vai se aproximar de Jesus um escriba. O que é um escriba? Aquele que relata o que está acontecendo, aquele que registra o que está acontecendo. E ele vai falar: Senhor, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Por que ele queria seguir Jesus? Qual que é o motivo que nós estamos seguindo o Senhor Jesus? Talvez você esteja seguindo a Jesus porque você viu a sua vizinha ser curada de câncer e você está padecendo o mesmo mal. E você fala: não, eu vou seguir que eu vou ser curado também. Talvez você esteja seguindo a Jesus para poder falar lá no seu bairro: não, eu sou crente, eu sou diferente. Sua vida é diferente, seu agir é diferente. Porque nós temos que falar e viver. E esse escriba, ele falou para Jesus que ele seguiria Jesus. Mas Jesus disse a ele: as raposas têm covis e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus estava falando aqui? Você não sabe para onde eu vou. Como você está dizendo que vai me seguir? Eu te conheço, eu sei que você é superficial. Nós estamos estudando nas sextas-feiras o livro de Apocalipse. E ali o Senhor Jesus ele fala: conheço as tuas obras. Sabe o que ele está falando? Eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu falar, eu conheço o teu agir. Eu conheço o que você fala quando o pastor vem no culto, eu conheço o que você fala quando o pastor não vem no culto. Eu conheço o que você fala quando o pastor está lá fora, eu conheço o que você fala quando o pastor está aqui dentro. E o Senhor, ele vai nos conhecendo, e ele vai nos esquadrinhando, ele vai nos moldando, nos levantando. E aqui o Senhor, ele respondeu: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas como que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça se ele estava na sua cidade? Ele não estava em Cafarnaum, nós já não vimos isso, em Mateus 4,13, que é a morada onde ele instituiu uma casa física para ele poder repousar, para ele poder descansar. E como que ele não tinha onde reclinar a cabeça? Aqui ele não estava falando de algo material, ele estava falando de algo espiritual. Ele estava falando: eu sou filho do homem, mas o meu reino não é nessa terra. O meu repouso não é aqui. Você está falando que vai me seguir, mas eu não vou ficar aqui. E você, para onde eu vou, você só vai se você viver pela fé. Vamos abrir João 15, 19.
e João 18, 36. Está bem pertinho um do outro. (15, 19 e 18, 36). Eu vou ler para facilitar aqui, tá? João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Sabe o que Jesus está falando? Assim como ele, porque nós somos a sua imagem e semelhança, nós não somos deste mundo, mas nós vivemos neste mundo. E se o mundo tem inimizade com você, é porque você tem amizade com Deus. Não se preocupe porque você tem poucos amigos. Não se preocupe porque dá para contar no dedo as pessoas que são suas amigas. Nas redes sociais você pode ter seguidores, você pode seguir muita gente. O Francisco até brinca com isso, né? Que são pessoas que quando você encontra pessoalmente nem olha no seu rosto. Está lá um monte de amigos, 365 amigos, um para cada dia do ano. Mas quando passa por você na rua, vira o rosto, não te conhece, porque verdadeiramente não te conhece. Virtual. Hoje nós vivemos na era virtual. Víamos no carro ouvindo que as campanhas eleitorais vão ser virtuais agora, por conta da pandemia. Verdadeiramente entramos na era virtual. Mas os nossos amigos não são deste mundo. A nossa vida não está aqui. Nós vivemos, nos alimentamos, precisamos trabalhar, precisamos pagar as nossas contas. Não estou falando aqui que a gente vai viver alienado, irmãos, de forma alguma. Mas o nosso tesouro não está aqui. A nossa riqueza não se compra com esse dinheiro humano. A nossa morada, quando Jesus fala que Ele não tem onde reclinar a sua cabeça, é porque a nossa morada não é aqui. Nós não vamos ficar presos em templos feitos por mãos. Nós vivemos isso na pandemia, e aquele que é crente permaneceu crente, irmãos. Nós realmente vivemos que a igreja não são 4 paredes, mas como é gostoso estar com os irmãos reunidos. Mas nós não podemos prender Deus em uma estátua de barro, em uma estátua de ouro, em uma estátua de pedra, porque Ele é muito maior do que tudo isso. E é isso que Jesus está falando aqui, que Ele não tem onde reclinar a sua cabeça, que Ele não tem uma morada aqui, irmãos. Então, por que a gente, como crente, fica falando, Senhor, eu preciso de um carro, e faz campanha, e começa a jejuar por isso? Nós já aprendemos o jejum verdadeiro. O nosso jejum é por algo que nós não podemos comprar. É por salvação, por libertação, por uma vida plena. É esse que é o motivo do nosso jejum, para nós nos aproximarmos do Senhor, sermos fortalecidos na nossa fé. E nós ficamos orando, fazendo campanha. Fala, Deus. E, irmãos, é uma bênção, é uma bênção. Uma vez eu conheci um jovem que ele falava assim, eu preciso de um carro. E orava porque precisava do carro, e chorava que não tinha o carro, como que eu vou para a igreja de manhã sem carro? E aquela conversa, né? E o pai, vendo tudo aquilo, se compadeceu, foi lá, financiou um carro, comprou o carro e deu para o jovem. 2 domingos depois, onde que o jovem estava, irmãos? Passeando de carro, irmão. Vou para a igreja? Não, vou dar uma volta no carro. É pecado ter carro, irmão? Não, não é nenhum pecado ter carro, porque se eu falar isso é hipocrisia. Vocês vão falar, você chegou de carro, né? É pecado ter um carro bom, irmãos, com ar-condicionado, trava, vidro? Não, não é pecado. Agora, o pecado é você viver para isso. O pecado é você colocar isso em primeiro lugar. Porque aí é o versículo seguinte que nós vamos ver. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiramente que vá sepultar meu pai.
E o que a palavra de Deus vai falar sobre isso, irmãos? Me ajudem, não me deixe sozinha não nessa hora. Que eu pulei o João 18, né? Deixa eu voltar. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Antes de ir lá para, primeiramente, sepultar meu pai. O reino dos céus, nós estudamos também. Tem diferença entre reino de Deus e reino dos céus, quando a gente lê na Bíblia? Foi lá em casa que eu dei essa aula virtual. Qual que é a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? Porque em alguns evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ler reinos dos céus. E em outros, nós vamos ler reino de Deus. Qual que é a diferença? Nenhuma, né? A diferença é que, em alguns momentos, como judeus, eles não gostam, né? Eles vão guardar de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, eles vão escrever reinos dos céus. Em outros momentos, vai estar escrito reino de Deus. Mas são a mesma coisa, são sinônimos, são formas diferentes de falar a mesma coisa. E o reino de Deus, onde que ele se institui, irmãos? Na terra ou nos céus? Nos céus, acabamos de ler aqui, João 18, 36, né? O meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque o povo judeu, ele esperava o quê? Ele esperava um rei constituído nessa terra, que viesse livrar o seu povo, que viesse com guerras, com batalhas, assim como foi Davi. Davi era um rei físico, havia um reino, havia sacerdotes, havia todo um clero, né? O rei, a rainha, o príncipe, a princesa e por aí afora. E era isso que os judeus esperavam. Então, quando Jesus se apresenta, agora eles falam, mas cadê o Rei da Glória? Onde está o Rei da Glória? E Jesus ele vem explicando que o meu reino não é nesta terra. Por isso que ele falou lá em Mateus 8, que ele não tem onde repousar a sua cabeça, porque o seu lugar de descanso não é aqui. Então, ele vai deixar um texto para a gente, que ele vai falar, eu vou para o Pai, e lá eu vou preparar moradas, porque se não fosse assim, eu também te falaria. Então, o nosso lugar de repouso, assim como o do Senhor Jesus, ele não está aqui nessa terra. Cada um vai falar depois um pouquinho que aprendeu, né? Uns 2, 3 que quiserem. Então, pode ser que nessa manhã o Senhor esteja nos lembrando que é para a gente parar de tentar descansar aqui, irmãos. Essa semana eu estava falando com a irmã lá de casa, eu falei assim, Dite, estou cansada, Dite. Ela olhou para a minha cara e falou assim, mas por que eu ainda espero descansar nessa terra? Né? A nossa luta não acaba aqui, irmãos, mas a nossa vitória sim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Por isso a gente vai sair pecando à torto e direito? Não. Vamos ter o temor ao Senhor. E quem quer seguir a Jesus? O que precisa fazer, irmãos? Vamos lá, Lucas 9, 23. O texto que os irmãos estão falando. E eu achei interessante que a palavra do Senhor se renova cada manhã. E quando eu li esse versículo, eu tinha pulado um pedacinho dele, que a gente vai guardando o texto bíblico, né? Principalmente quem cresce na casa do Senhor, ou quem já tem alguns anos de crente, lê o texto, lê e vai guardando, né? Daqui a pouco coloca um E lá, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O E não tem. E assim a gente vai fazendo, né? E hoje de manhã eu estava lendo esse texto, porque para a glória do Senhor, as minhas filhas acordaram 5 para as 6 da manhã. Mamãe, vamos, mamãe, vamos, mamãe. Mamãe, vamos. Manu, Vitória, é domingo, filha, vamos descansar mais um pouco. Não, mamãe, já acordei, já estou descansada, vamos. E aí eu fui ler Bíblia, né? Porque tem escola dominical e não pode chegar aqui despreparado, porque os irmãos são bem afiados e gostam de fazer pergunta, né? E o pastor Mariano está ali em cima para poder responder todas as perguntas dos irmãos. Então, Lucas 9, 23. Alguém lê para a gente, por favor?
Lê para a gente, a Cris, que você estava falando esse versículo. Lucas 9, 23. Graças a Deus que todos os irmãos na escola dominical estão com Bíblia, irmão. Você está em casa sem Bíblia, não tem Bíblia, fala com a gente, que o Senhor vai providenciar na sua vida também, amém? Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém, glória a Deus. Sabe o que eu tinha pulado esse versículo no meu coração, quando eu guardei? O cada dia. E quando eu li hoje de manhã, eu guardei o cada dia, irmão. A gente tem que pegar a cruz todo dia. Não é porque você carregou ela ontem, que hoje você deixa ela no canto para o teu braço descansar, para o teu ombro descansar, não. É todo dia. Todo dia nós vamos negar a nós mesmos. E todo dia nós vamos pegar a nossa cruz. Porque sabe por quê? Porque todo dia o pecado vem, irmãos. Todo dia ele bate a nossa porta. E todo dia a gente vai dizer para o inimigo: você está vencido em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, todo dia toma a tua cruz e segue o Senhor Jesus. Mas dá para seguir Jesus sem a cruz, irmãos? Mas esse escriba, ele queria, né? Sabe por quê? Sabe o que a cruz simboliza? Ela simboliza dor. Ela simboliza peso. Jesus, quando foi carregar a cruz, ele teve ajuda, porque estava muito pesado. E, às vezes, a gente quer deixar aquilo que nos causa dor, aquilo que nos traz o peso, de lado. A gente fala assim: não, hoje não aguento, não. Hoje deixa quieto esse assunto, não vou nem orar por isso hoje. Porque somos seres humanos, porque temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Se for só lá em casa, irmão, você não guarda essa palavra, não. Mas se couber aí também, né, vai dando glória. Porque a gente tem que tomar a nossa cruz todo dia, toda manhã. Então, não desfaz teu casamento, não, irmãos. Leva a tua cruz. Não deixa o filho para trás, não. Leva a tua cruz. Não deixa o que o médico te disse deixar você prostrado, não. Toma a tua cruz. Jesus, ele não deixou a cruz no meio do caminho. Ele foi até o fim. Ele podia, como rei, como filho de Deus, ter dado ordem, os anjos viriam e tudo se cessaria. Mas ele foi até o fim. Então, se você quer seguir a Jesus, não deixa a tua cruz para trás, não, irmãos. Você vai conseguir vencer em nome do Senhor Jesus. E é todo dia. A caminhada que você fez ontem, não olha para trás, não, como a mulher de Ló. Olha para frente. Olha para frente que você vai caminhar mais um pouco hoje. Está difícil chegar na igreja? É luta na hora de sair de casa? Toma a tua cruz e anda mais um pouco. Amém? E outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiramente sepultar o meu pai. Vamos ler lá em Mateus 7, 25 e 32. Irmã Alice, lê para a gente? Mateus 7, 25 e 33. Não é não, irmã Alice, só um minutinho. Não é não. Mateus 6, 25 e 33. Mateus 6. Vinte e cinco e 33. Mateus 6? Isso. Mateus 6. 25 ao 33? Não, 25. Deu 25
Pois isso digo, não andeis cuidadosos quanto às vossas vidas, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto os vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que os vestidos. Agora 26, 30, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as justiças, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, glória a Deus. Então, aqui, o que foi que Jesus, né, quando a gente lê esse texto de Mateus 8, o que foi que Jesus responde? Ele vai falar, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Jesus estava sendo ignorante, Jesus não estava sentindo a dor da perda. Não, irmãos, porque quando a gente vê a morte de Lázaro, é o único versículo na Bíblia que a gente vai ver que Jesus chorou, né, quando a gente lê o texto de Lázaro. A gente vê aquela mãe que já tinha sido viúva, estava sepultando o seu filho, e Jesus vai tocar e vai trazer vida. Então, Jesus, ele não era... e nós sabemos que Jesus é a expressão do amor de Deus. Né? Ele é amor, ele é misericórdia, ele é compaixão. Mas aqui, o que tocou em Jesus, que Jesus dá essa resposta? Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Porque ele falou, deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro, resolver o que eu tenho que resolver. Jesus, eu vou para a escola dominical. Mas deixa primeiro eu conseguir o carro, Jesus, que aí eu vou para a escola dominical todo domingo, Senhor. Jesus, eu vou para o culto, mas primeiro eu vou parar de fumar. Porque quando eu parar de fumar, aí eu começo a ir para o culto. Aí o Senhor vai ver, eu não vou perder nenhum culto. Jesus, deixa primeiro eu pagar a minha dívida, depois eu vou começar a dizimar. O Senhor vai ver que eu vou ser fiel no dízimo. Mas primeiro eu preciso ir lá no banco pagar uma dívida. O que a palavra de Deus vai nos falar? Que nós devemos primeiro, irmão. Não é segundo, não é terceiro, é primeiro, o reino dos céus. Primeiro, a presença de Deus. Primeiro, o louvor, a adoração, a gratidão. Estava ensinando minhas filhas a orar em casa. E está lindo de ver. A Manuzinha ontem à noite, já estava todo mundo deitado, já tínhamos orado, e ela, papai do céu, eu estava morrendo de sono, aí eu fiquei quieta. Ela, mamãe, papai do céu. Aí eu, papai do céu. Porque ela fala, a gente repete, a gente fala, elas repetem. Mas a nossa oração, a oração do Pai Nosso, que nós também já estudamos aqui na Escola Dominical, ela começa a gente pedindo, né? Ela começa assim, papai do céu, me dá. Papai do céu, eu quero. Papai do céu, o Senhor está vendo, eu mereço. Papai do céu, se o Senhor não der hoje, já era. É a última vez que eu venho no culto. É a última vez que eu saio de casa. É a última vez que eu vou louvar. Irmãos, cuidado com o que a gente fala. Da nossa boca sai bênção, mas se nós dermos lugar, também sai maldição. Eu lembro que uma vez, e tem louvores lindos que nós louvamos na casa do Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Não é assim? Somente a ti, Jesus. Uma vez eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, não importa a circunstância, eu te louvarei. Irmão, estava sepultando, estava no velório. E eu falava assim, não consigo, Senhor, não sai voz, agora não. Aí o Senhor falou, não importam as circunstâncias. E eu comecei a louvar a Deus ali no velório. Velório do meu cunhado, velório da minha cunhada, a dor na família. E eu estava louvando. Cuidado com o que a gente fala, porque o Senhor nos dá graça para nós alcançarmos aquilo que nós falamos. Mas nós precisamos ser fiéis no pouco
e no muito o Senhor vai nos colocar. Aleluia. Então, ali, quando nós... Não pode haver nada, irmãos, entre você e Deus. O que houver, ele arranca. Abraão, quando ele deixou de adorar, de ir ao altar, de levar o sacrifício, porque ele tinha alcançado a misericórdia do Senhor na vida de Isaac. O Senhor faz ele voltar no mesmo ponto. O Senhor fala assim, agora me dá. Jó, Deus te deu, Deus tomou. E às vezes o Senhor nos dá um empréstimo nessa vida e a gente se apega a esse empréstimo, né? E a gente fala, não, não pode arrancar, não. Não pode levar agora, não está na hora ainda, não. Mas o Senhor, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E tudo foi feito para Ele, por Ele, por Ele. Para a glória dEle, irmãos. Então, Jesus aqui, quando Ele responde para esse discípulo, que fala, deixa primeiro eu resolver meus negócios aqui na terra. Eu conheço muito crente que fala assim, o dia que eu me aposentar, eu vou lá para a Bahia fazer missões. Mas não prega para o irmão que trabalha com ele do lado, 8 horas por dia, 20 dias no mês, 240 dias no ano. Está esperando um grande acontecimento. Então, irmãos, que nós viemos nessa manhã lembrar que primeiro é o reino dos céus. Colocar o Senhor como primícia sobre todas as coisas. Sobre o nosso tempo, sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso alimento. Tem irmãos que quando sentam à mesa, e às vezes acontece lá em casa, tá, irmão? Não estou falando da sua casa, não. Se couber aí, amém, mas estou falando da minha. Senta com fome, né? Deu comida para as crianças, aquela correria, aquela coisa. Senta, enfia a garfada na boca. Quando come metade do prato, fala assim, você orou? Não, nem eu. Vamos orar. Sabe por quê? Nós não podemos esquecer que não vem da força do nosso braço, irmão. Ah, mas deixa eu não trabalhar não, pastora, para ver se tem comida dentro de casa. Mas deixa Deus não te dar saúde não, para ver se você trabalha. Deixa Deus não te dar o ar que você respira e não paga nenhum centavo, para ver se você trabalha. Tudo vem dele, irmão. Nós não podemos nos esquecer de agradecer, de sermos gratos, de louvarmos ao Senhor independente da circunstância. Está florescendo, irmã, é gostoso demais. Árvore florida, dando fruto. Outro dia eu cheguei aqui e falei, Rebeca, olha essa acerola. Lá em casa já não tem mais acerola. Os pés de acerola estão tudo vazio. E eu falei, Rebeca, vamos levar umas acerolas fazer suco, né? Porque é lindo uma árvore florescendo. Mas quando não tem as flores também, irmãos, nós devemos louvar ao Senhor. Devemos permanecer fiéis, sem murmurar, sem discutir. Você quer ver o amor acabar dentro de uma casa? É o dinheiro faltar. O dinheiro falta, tudo é motivo de briga, irmãos. Tudo. Eu vejo a Vitória e a Emanuele, está lindo de vê-las em casa essa quarentena aí, né? Está uma bênção, graças a Deus. E elas brincam, brincam, brincam. Você quer ver elas brigarem, elas estarem com fome e ter um pacote de bolacha. Elas estão com fome, você dá um potinho de bolacha, é meu, é meu, é meu. Não briga por comida, criança. Mamãe põe mais daqui a pouco, acaba esse. Não, mamãe, mas tem pouco, mamãe, é meu. É assim o ser humano. Acabou o dinheiro? Apaga essa luz, menino. Está gastando, você não está vendo. Vai ficar sem luz, vai cortar a luz, a conta não está, vou ter que pagar a luz. E começa a discussão. Quando é a luz, está fácil, que aí você vai lá, apaga o interruptor, né? Aí vem o menino e acende de novo o interruptor, ele larga aceso e vai embora. Daqui a pouco você tira a lâmpada. Meu pai fazia isso lá em casa. O pai falava, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Daqui a pouco ele estressava, ia lá e desenroscava a lâmpada. Acabou a briga.
Mas e quando é o marido com a esposa? Quando é com o menino, a gente corrige o menino, a gente tira a lâmpada. E o marido com a esposa? Acaba o dinheiro. Hora de ir para o mercado. Compra jato. A mulher lá está com a lista enorme que está precisando em casa. O marido já foi para o caixa há muito tempo. Estou falando lá em casa, irmãos. Estou falando da sua casa, não. Estou na minha casa. Fui criada assim. Já vivi isso no meu lar. No caso era o contrário, né? Que o Francisco que gosta de ir para o mercado. Outro dia levou 5 horas para chegar com a compra. Eu falei, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que ele foi no meu lugar. Glória a Deus que abençoou, que trouxe mantimento. Glória a Deus. Eu não. Eu tenho que fazer a compra em 1 hora no máximo, porque tem 2 crianças esperando em casa. E parece os passarinhos de biquinho aberto, agora que você chega, né? E quando a gente casou, que era bem apertadinha as contas, né? Era o que dava para pagar. E às vezes você escolhia, pagava uma e deixava a outra para o mês que vem. O cartão não pagava nunca, né? Era aquele mínimo do mínimo do mínimo que vai montando, só a misericórdia do Senhor. E a gente ia para o mercado e eu fazia a lista, dava na mão dele, e ele ia lá e gostava de olhar, de passar na mesma prateleira, de experimentar. E eu falava assim, ó, estou no caixa. Por quê? Porque eu sabia que não tinha dinheiro. Eu falava, se ficar olhando muito, vai querer botar no carrinho. Isso quando não botava no carrinho, e chegava no caixa, eu tirava, né? Eu falava, esse hoje não precisa não, filho. Isso aqui tá bom. Isso aqui tem muito em casa. Não, isso aqui a gente passa sem. E assim ia. Lá em casa, irmãos. E nessa época brigava? Brigava, irmão. Oxe, brigava. Está atrasado, levanta, já acorda sem paz, irmão. Já acorda estressado, já acorda discutindo. Por causa do café. Ah, esse café está frio, está nada, irmão. Está pelando a língua. Mas nada está bom, nada serve. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Mas quando a gente é crente, vem para a presença do Senhor, passa um pouquinho na luta, né, irmão? E tem que ser aprovado, porque se você for reprovado, você passa de novo, tá bom? Graças a Deus, nós fomos aprovados, viramos crente, aprendemos a ser fiel. Quando passou de novo essa luta, eu falei, filho, não discute mais não. Discute mais não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aí a gente é aprovado, e a gente vai ler lá em Filipenses 4. 4, 12 e 13. Filipenses 4, 4. Depois que você passa na prova, irmãos, e que você é aprovado, aí você vai ler Filipenses 4, 13, tá, crente? Que a gente gosta de falar o 4,13, mas não quer falar o 4,12. E eu aprendi que você vai lá no 12, depois você fala o 13. Na hora que a gente é aprovado. Dessa prova eu não passo mais. Glória a Deus. Vamos lá? Irmã Magnólia, lê para a gente? Filipenses 4, 4, depois o 12 e depois o 13. Bom dia e saudos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Isso 4. No 12, se está abatido, e até também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ti abundância como como o padecer
e a necessidade. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Amém. Amém, glória a Deus. Eu até me emocionei um pouco, porque eu também, na minha vida, várias coisas já me aconteceu. E graças a Deus que, uma coisa eu agradeço a Deus, que antes de eu conhecer a Jesus, de aceitar o Senhor Jesus, eu sempre lutei, sempre gostei de trabalhar, graças a Deus. Para mim, se eu sair até ganhar R$1 por dia, eu já falo, o dinheiro do pão do meu filho está garantido. O leite do meu filho está garantido, depois que eu tenho filho, graças a Deus. E sempre a falecida mãe nunca deixava a gente parar. Vamos preparar, vamos plantar feijão, vamos fazer isso, mesmo se vir seco, qualquer esteja. E eu agradeço a Deus, porque depois que aceitei Jesus também, de 2012, por mais a luta, Deus nunca me deixa desamparada. Eu e minha família. Quantas lutas eu já venci. Agradeço a Deus que a maior abundância é permanecer na presença de Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque o mesmo Espírito Santo que está na minha casa, está na minha vida, está na sua casa e na sua vida também. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque nós sabemos, estamos instruídos a ter em abundância, mas também em padecer necessidade. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Cristo. Nem a fome, nem a peste, nem a abundância, nem muita roupa no guarda-roupa, nem muito sapato para escolher para vir para a escola dominical, nem muita bolacha para escolher de manhã, o café da manhã, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Cristo, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu louvo ao Senhor Jesus, que nessa manhã o Espírito Santo está presente nesse lugar, irmãos. Eu vou aproveitar também para saudar com a paz do Senhor todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Eu vi aqui que a irmã Regiane, juntamente, creio, com a sua família, o irmão Sérgio, seus filhos, estão na escola dominical. A nossa irmã Regiane Rodrigues, juntamente com o seu esposo, a irmã Vanessa, a irmã Silvia com a Patrícia, a irmã Fabiana, juntamente com o seu lar, a irmã Maria Lúcia, a irmã Miriam, a irmã Alzira, também estão conosco. Tem também aqueles que entram nas salas de vídeo, aqueles que não gostam muito de mandar uma mensagem, gostam mais de acompanhar. Que o Senhor venha estar falando no seu coração, no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver também. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja presente com você. Juntamente também com a minha tia, ela falou que não perde uma escola dominical, mulher de Deus, ali no interior do Ceará, irmãos, nós estamos chegando. Louvado seja o nome do Senhor, no Canindé, juntamente com a sua família. Uma mulher que o Senhor tem levantado para estar nos ajudando nas nossas batalhas. Outro dia ela mandou uma mensagem: filha, fala como está irmão José, que eu estou orando aqui, eu preciso ter notícias. Irmão José, graças a Deus, esposo da missionária Dulcineia, recebeu alta, está se recuperando em casa, irmãos. Continue orando por ele. Mas para a glória do Senhor, o laço se quebrou e eles venceram. E nós vencemos em Cristo juntamente. Não vamos deixar de estar orando pela família do pastor Rubem. A sua sogra segue internada, entubada. O seu sogro segue internado. A sua esposa também está doente, juntamente com todos os seus irmãos. Nós vamos apresentar essa família na presença do Senhor. Esteja orando pela irmã missionária Maria Lúcia. Ela não está se sentindo bem, com muita dor na coluna. Ela colocou aqui uma mensagem. Vamos estar apresentando também nesta manhã. Peço oração pela minha tia Sara, lá no Rio de Janeiro. Meu tio Jefferson, minha prima Karina, juntamente com toda a sua família. Todos estão com Covid. Um visitou e levou para dentro de casa e todos pegaram.
E eu creio que o Senhor tem uma obra de salvação nessa família. Que eles venham se render, que os seus joelhos venham se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Que haja salvação em tudo isso, irmãos. Em todo esse momento que nós estamos passando, a minha oração tem sido, Senhor, que haja vidas salvas. Não importa se vamos padecer, se vamos morrer, porque o morrer é ganho em Cristo, mas que haja salvação em tudo isso, irmãos. Que não seja em vão todo esse momento que estamos passando. E sobre esse assunto, o Senhor colocou no meu coração, eu não sei qual foi a tua perda nos últimos anos, eu não sei como você lidou com tudo isso, eu falo assim que eu respeito muito a perda, irmão, porque cada um lida de uma forma, cada um tem o seu momento de dor, e Jesus, ele sentiu a perda que Maria e Marta tinham sentido do seu irmão Lázaro. Jesus, ele não foi ignorante, ele não virou as costas para chorar num canto, separado, para que ninguém visse. Afinal de contas, ele era um rei, afinal de contas, ele era o que fazia o milagre, ele era o que trazia a esperança, a paz, o amor. Como que ele ia chorar? Nós também podemos chorar, irmãos. Nós não precisamos passar a nossa luta calados, guardando aquele rancor, aquela tristeza dentro do peito, porque não cabe no nosso peito. Isso não cabe. E se externa como doença, se externa como câncer, porque não cabe dentro de você. E eu estava lendo esse texto no começo dessa semana, meditando na escola dominical, e o Espírito Santo falou para nós falarmos um pouco sobre o sepultamento. E eu até falei em casa com o Francisco, eu falei, nossa, que tema difícil de falar. Não gosto de falar sobre vida. Mas o Espírito Santo, como nós falamos na terça-feira, somos apenas a colher do pedreiro, né? E pode a colher de pedreiro falar, não gosto dessa parede? Só gosto do chão? Não, né? Então, irmãos, o Senhor colocou alguns temas aqui no meu coração. Eu creio, né? O Senhor sabe de todo o nosso tempo. Vamos ver até onde nós chegamos. Vamos com calma, se eu estiver muito rápido, que às vezes eu piso na quinta aí, né? Gosto de andar 120 na Dom Pedro, na Bandeirantes, né? Que pode, 120, né? E aí quer pisar aqui também. Mas aí os irmãos levantam a mão que a gente pisa um pouquinho no freio. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Samuel 12. Nós lemos um texto que é conhecido. Vamos meditar um pouco. 2 Samuel 12, versículo de número 9. E depois o texto que está do 13 ao 23. O Espírito Santo, nessa manhã, eu creio que ele vai nos curar, que ele vai nos libertar de algumas dores, alguns sentimentos que têm nos impedido de caminhar a cada dia. Eu creio que ele vai completar a obra que ele já começou em cada um dos nossos corações sobre este texto. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 9. E depois do 13 ao 23. Pedi para o pastor Francisco estar lendo. Segunda Samuel 12, verso 9. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste com a espada dos filhos de Amon e tomaste a mulher que era dele. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porque com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem,
e também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrou, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram até ele para o levantar da terra. Porém ele se recusou a fazê-lo, nem quis comer pão com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi temeram dar a ele essa notícia, porque dizia: enquanto a criança estava viva, lhe falávamos e ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança morreu? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança havia morrido, pelo que disse Davi a seus servos: a criança morreu? E eles responderam: sim, morreu. Então Davi se levantou da terra e lavou-se, ungiu-se e trocou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois foi para sua casa e pediu pão, e o serviram, e ele comeu. Disseram aos seus servos: que é isso que fizestes? Em favor da criança viva jejuaste e chorastes. Porém, depois que ela morreu, se levantastes e comeste pão? Respondeu-lhe: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança sobreviverá. Porém, agora que ela morreu, por que eu jejuaria? Acaso poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, e porém ela não voltará para mim. Esse texto, irmãos, fala sobre o pecado de Davi. O pastor falou aqui outro dia. Davi era segundo o coração de Deus. Sansão era o homem mais forte. E ainda assim, eles pecaram contra o Senhor referente a uma mulher. Então, se você não é segundo o coração de Deus, se você não é o mais forte, foge da tentação. Não fica ali olhando, porque tudo começou quando Davi viu Betseba se banhando no rio. E ele viu o que ele não deveria ver. E ele desejou e ele planejou alcançar. E nesse planejamento, ele vai proporcionar como rei, ele podia ter tudo o que ele desejasse. E aqui o profeta Natã vai repreender a Davi. Depois você lê o capítulo 12 todo, por completo em casa, fica a lição de casa. Ele vai repreender a Davi. Ele vai falar: você tinha tudo o que você podia ter. Todas as mulheres de Saul te foram dadas. Você podia escolher qualquer uma, mas ela era casada. Ela não era tua. E porque tu pecaste, tu causaste a morte do seu esposo na guerra, tomaste ela para ti e ela agora carrega um filho no seu ventre. O Senhor perdoou o seu pecado. Aquilo que você fez em oculto foi mostrado perante todo o sol. E agora, porque você pecou, tem uma consequência. Você alcançou perdão, você vai viver, não se preocupe. Natã está falando com Davi, como profeta, como boca do Senhor. Mas agora ele está falando assim, mas agora, a consequência, a criança não vai viver. Davi, ele vai rasgar as suas vestes, ele vai se vestir de sacos de cinza, e ele vai começar a jejuar. E como um pai, irmãos, talvez, a Bíblia não fala isso. Na oração dele, ele tenha falado: leva a mim, mas deixa a criança. Como um pai, você ora por um filho e ele vai deixar de se alimentar, ele vai chorar. Não é um choro qualquer, irmãos, é o choro de um pai. E o Senhor Jesus, ele vai ver, e os seus servos vão se compadecer. Vão falar: Davi, levanta, Davi. Rei, você não pode ficar aqui no meio, rei. Está todo mundo vendo. Ó a vergonha, ninguém vai te respeitar mais, rei. Vamos lá.
Talvez um amigo mais próximo tenha sido chamado, porque tem horas que o pai e a mãe falam, mas a gente não ouve mais. Aí a gente chama um amigo, né? Fala assim, ó, se fulano vier, ele vai ouvir. A gente chama o pastor. Pastor, preciso que você vá lá em casa fazer uma visita, porque já esgotaram todas as minhas possibilidades. E o pastor vem, o amigo vem, o pai vem, a mãe vem, mas a gente não consegue se levantar. A gente está prostrado diante da situação. E Davi, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai ficar acordado, até que chega uma notícia. Olha, aqueles servos não tinham nem coragem de se aproximar de Davi para falar, porque a notícia era ruim, irmãos. Dar notícia ruim é difícil, né? Você começa pelas beiradas. Minha mãe, ela começa assim, você lembra de fulano? Lembro, mãe. Então, está trabalhando não sei aonde. É, mãe. Então, aconteceu tal coisa lá no serviço dela. Então, aí dá a notícia. Não é assim? Não dá notícia ruim, ninguém gosta, irmãos. E aqueles servos não tinham coragem de se aproximar de Davi, porque a criança tinha morrido. Então, eles começam a falar um com o outro. Vai lá, você. Não, eu não. Por que não? Porque ele já está ruim, vai terminar de ficar ruim. Agora ele não levanta mais. Agora que ele souber que ele chorou, que ele jejuou, que ele orou. Agora que ele souber que ele fez campanha, lá no círculo de oração, da IMPB, da sede. E o senhor levou a irmã Vanilda, agora ninguém mais levanta. A gente orou, a gente pediu, a gente visitou, a gente buscou os filhos, a gente cuidou, a gente amou, assim como Davi. Mas o Senhor levou, porque ele tinha um propósito nisso. E quando Davi percebe que levou, ele surpreende a todos, porque agora ele não está mais prostrado. Sabe o que ele faz? Levanta, vai tomar um banho, vai tirar tudo aquilo que está, toda aquela dor, jogar na água, deixar a água levar. A água é a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Agora ele vai colocar as vestes reais. Agora eu sou rei de novo. Eu vou seguir a minha vida. Vou seguir a minha caminhada. Eu tenho direito à minha dor. Eu tenho direito a essa dor. Mas eu não posso viver para essa dor. Eu não posso viver por esta dor. Alguns levam algumas horas. Alguns levam alguns dias. Alguns levam alguns meses. Mas você precisa sair desta dor. Você precisa deixar o Espírito Santo, Consolador, levar essa dor. Essa é a função dele. Jesus, quando ele foi, ele falou, não vou deixar você sozinho. Eu vou te enviar o Consolador. Ele é aquele que consola, ele é aquele que traz a palavra que eu não consigo tocar no teu coração. E ali, Davi, ele vai se levantar. Vai botar as vestes reais, tomar um banho. E agora ele vai falar, traz comida para mim. E os servos vão falar, não estou entendendo nada, rei. Rei, explica para a gente o que está acontecendo. Enquanto a criança estava viva, doente, você não comeu, não bebeu, não veio festejar com a gente. Teve o aniversário, você disse que não ia. Teve a festa das irmãs, você disse que não ia porque estava triste. E agora, que a tua oração não foi ouvida, porque tem gente que vai falar que a tua oração não foi ouvida, que o teu Deus não existe, que Ele pode, mas não pode todas as coisas, pode só algumas. Agora o Senhor levanta, agora o Senhor come, agora o Senhor bebe. Sabe o que Davi está falando para eles, irmãos? A gente tem que fazer enquanto está em vida. Por isso que na nossa igreja, no nosso credo, na nossa crença,
A gente não ora por aqueles que já foram. Quando a gente celebra uma cerimônia de sepultamento, pastor, graças a Deus, tem sempre disponibilidade para ir, só não vai se estiver assim, viajando ou enfermo. É a única situação que o Francisco não vai no sepultamento. Até no Covid agora ele foi. Glória a Deus. Guardou, livrou. E quando a gente está ali naquela cerimônia de sepultamento, a nossa oração é para que o Espírito Santo encontre morada nos corações e possa fazer a sua obra, mas no coração de quem ficou. Porque ali nós entendemos que tem um corpo, mas o Espírito já foi. E não há mais o que fazer pelo que já foi. Nós não julgamos se foi salvo ou não. Nós não temos este direito. Quando nós estudamos na escola dominical, que não somos juízes, que nós não podemos julgar, é inclusive a salvação do nosso irmão. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos nos surpreender. Porque naqueles dias, muitos dos que chamaram Senhor, Senhor, serão afastados. E muitos dos que não publicamente, não chegaram nem ao batismo. Né? Vamos ler lá sobre o ladrão da cruz. Lucas 23, do 39 ao 43. Muitos nem vão chegar a batizar, irmãos. Mas eles podem ser salvos mesmo assim. Então, só quem sabe se foi salvo ou não é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Mas aqueles que ficaram ainda podem buscar a salvação. Ainda podem buscar uma vida eterna. Vamos lá, Lucas 23, do 39 ao 43. Rebeca, lê para a gente? Lucas 23, do versículo 39 ao 43. Alguém segura o relógio aí, irmãos. A Senhor, igreja. Amém. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemaram dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus. Rebeca, puxa para a gente, por favor, em Marcos 16, 16. Está pertinho, um livro antes. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui, irmãos, são dois textos. E a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se complementa. Amém? Em Marcos 16, nós vamos ver, após a ressurreição, o Senhor Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nós vamos lá em Lucas, quando o evangelista vai relatar sobre a cruz, onde Jesus vai estar pendurado e ao seu lado 2 ladrões. Um deles vai olhar e vai falar: Tu não és o Cristo? Está falando assim: ei, pelo amor de Deus, salva você e salva a gente. Para com isso. Às vezes Jesus está na cruz e a gente está falando: Senhor, muda a minha história. Mas o outro olhava e falava assim: fica quieto, nem aqui tu reconhece que tu errou, tu já está no final da jornada,
Já passou tudo. Ainda está justificando tua falha. Ainda está querendo dar desculpa por que está aqui. Já foi julgado, já foi condenado. E a gente fez o errado, a gente merece essa cruz. Mas ele não, ele é o Filho de Deus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus vai olhar para aquele homem e vai falar assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse a gente não tem dúvida de que foi salvo, irmão, porque foi o próprio Cristo falando. E como que ele pode ser salvo se ele não foi batizado? Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu estava essa manhã meditando, irmãos, 5:45, as crianças acordaram, graças a Deus. O Senhor me levou em Romanos 6, 3 e 4. Eu falei: Senhor, a tua palavra não mente. A tua palavra não se contradiz. Romanos 6, versículo 3 e versículo 4. Romanos está lá depois de Coríntios. Antes de Coríntios. Atos, Romanos. Entre Atos e Coríntios. Irmã Carol, você lê para a gente? Romanos 6, 3 e 4. Isso. Pai do Senhor Jesus. Ou, porventura, ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, o que é o batismo? O que nós cremos que é o batismo? Se você tem dúvida, vem para a escola dominical. O pastor Mariano está com a classe de discipulado, que são aqueles que desejam batizar. O nosso culto é racional. Você precisa saber o que é o batismo para poder escolher ser batizado e participar do corpo de Cristo. Todos os domingos, das 9 às 10h30, pastor Mariano, classe do discipulado, para quem deseja batizar e precisa, antes de batizar, entender o que é o batismo. Vou ousar falar um pouco do batismo em 5 minutos. Pastor Mariano vai ensinar 1 mês de escola dominical. Vamos lá. O batismo, segundo Romanos, segundo está escrito em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele é feito na morte de Cristo. E junto com Cristo nós ressuscitamos. O que isso simboliza? Simboliza que, primeiro, o nosso batismo, como nós já falamos na escola dominical, é um batismo por imersão. É um batismo onde todo o nosso corpo desce embaixo da água e retorna novamente. Ao descer, nós cremos que nós morremos, porque nós vimos no começo da nossa escola dominical que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Então, quando nós viemos para a igreja, nós trazemos tudo aquilo que nós convivemos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nos fez chegar até aqui. Mas no batismo, nós deixamos tudo isso lá embaixo, nas águas. E nós levantamos em novidade de vida. Ou seja, tem que ter um arrependimento, tem que ter uma mudança, tem que ter um novo viver. E os ladrões da cruz, quando nós vemos o texto e que ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele não vai ter o batismo nas águas, mas ele vai ter o batismo na morte de Cristo. E ele vai ressuscitar, ele vai entender a novidade de vida, porque no seu coração gerou arrependimento. Então, crente, por favor, quando o irmão estiver em fase terminal de doença, onde nem tem mais lucidez para decidir o que ele quer, não fica preocupado de que o pastor tem que encher uma piscina para ele descer para ser batizado.
O que ele precisa é de uma novidade de vida em Cristo. Assim como o ladrão da cruz alcançou uma novidade de vida, ele alcançou o reconhecimento. Ele falou: esse verdadeiramente é o Cristo. E a palavra de Deus, ela não pode se contradizer, mas ela se completa. Pode falar no microfone. Eu falei que a pessoa não teve oportunidade, né? E por isso, tipo assim, o ladrão da cruz, da morte lá, que estava com Jesus, ele não teve oportunidade de passar nas águas. Então a senhora disse, isso eu não sabia, a senhora disse que ele foi salvo pelo batismo da morte de Cristo, sangue de Cristo. Né? Mas as pessoas hoje em dia que morrem no leito de morte, eu falo de Jesus para ela, ela aceita. Só que ela não teve oportunidade de passar nas águas, né? E por isso a gente não pode ficar julgando, não é isso? É isso mesmo. Amém, glória a Deus. Nós tivemos uma oportunidade de... É isso que a gente estava falando. A gente não pode julgar se a pessoa foi salva ou não. Porque é Bíblia, né? Muitos me disseram, Senhor, Senhor, e o Senhor vai falar para eles, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Estar na igreja não significa que você é salvo. Estar na igreja significa que você está buscando a salvação. E aquele que for fiel até a morte, alcançará a salvação. Por isso, a nossa cruz a gente toma cada dia. Não basta ter tomado ontem, eu tenho que tomar hoje também. Porém, o que eu estou falando é de ritual. Jesus, ele, quando esteve na terra, ele condenou o tempo todo a religiosidade. Ele condenou a religiosidade. O que ele fala? Que eles se levantam e oram em altas vozes, os fariseus. Mas tu não. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Ele fala sobre o jejum, que eles jejuam e mostram aos homens. Tu não. Não conta para ninguém. Mas tira o julgo, tira o falar mal do teu irmão. Nós precisamos do batismo, crente. Não vai dizer para mim que agora você não vai batizar. Não é isso. Mas você precisa de novidade de vida. Você precisa ver a vida diferente. Você precisa crer que depois da morte ainda tem vida, ainda é possível ter vida. Porque nós cremos em um Cristo ressurreto. Se nós não cremos num Cristo ressurreto, nós somos como os fariseus. Criam na palavra, mas não criam que Jesus ressuscitou, né? Não só que ele ia ressuscitar, mas que ele ressuscitou. E nós não, nós cremos na ressurreição. Por isso nós cremos que quando nós descemos nas águas, é muito mais do que um simbolismo. É, de fato, a morte para o mundo e a ressurreição em Cristo em nova vida. Precisa ter novidade de vida. Tem gente que batiza e fala assim, porque se eu não batizar, eu não vou ser salvo. A nossa salvação é pela fé e pela graça. E a pessoa acha que se ela não batizar, ela não vai ser salva. Então, ela vem, faz o ritual de religiosidade, batiza, e no dia seguinte continua vivendo toda a vida de pecado. Que vida de pecado? Continua não casada, continua fumando, continua usando droga, continua vendendo droga. Porque para ela aquilo era um ritual. E o Senhor, ele conhece o profundo do nosso coração. Se o Senhor dá a oportunidade de batizar, se a pessoa está consciente, ainda que no leito, vamos batizar. Porque ela está consciente, o nosso culto é racional. Agora, irmãos, o Espírito Santo, nessa manhã, ele está curando feridas. Ele está fechando, talvez, algo que ficou em dúvida no nosso coração. Ah, mas fulano não foi batizado. Fulano não pode ter sido salvo. Só o Senhor sabe.
cuide você da sua salvação. Porque se ela foi, e você não tomar a sua cruz a cada dia e for fiel até a morte, quem não vai é você. Né? Faça como Davi. Enquanto tinha vida, chorou, orou e jejuou. Depois que se foi, levantou, trocou de roupa e foi comer. É hora da gente levantar do nosso luto. É hora da gente levantar da nossa dor. É hora da gente trocar as nossas vestes e se alimentar no Senhor. Os primeiros passos não são fáceis. Sair da cama, botar uma roupa, vir para a igreja. Tem gente que leva 6 meses. Tem gente que leva 6 dias, tem gente que leva 6 anos. Mas hoje é o dia da nossa vitória, eu creio em nome do Senhor Jesus. Tinha muita coisa para falar, irmãos. Mas graças a Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor. Se o Senhor nos permitir, a próxima escola dominical continuamos. Venha e traga mais um. Antes de encerrar, falta um minutinho, vou passar para o pastor Francisco que está fazendo a oração final. Mas eu fiquei muito feliz de saber que essa escola dominical está chegando lá no Espírito Santo. Porque lá mora o meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha Laurinha. Aqueles que oraram, Laurinha nasceu bem, já vai fazer uns 15 dias, fez 15 dias. Está com saúde a mãe, a Carol, minha cunhada, para a glória do Senhor Jesus. Saudar com a paz do Senhor ainda a nossa irmã Zilda, que também estou vendo aqui, que o Senhor abençoe, a irmã Zéza, a irmã Toninha, a irmã Nena, que o Senhor venha abençoar neste domingo também. E a todos quanto conectaram conosco. Se o seu nome não foi citado, irmão, me perdoe. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda com essas coisas. Mas às vezes está na sala de vídeo, o pessoal ali da Vila Georgina, juntamente com a missionária Miriam, que o Senhor venha abençoar todos os nossos irmãos. Vou passar já as considerações finais do pastor Francisco. E um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradecido a Deus por mais uma escola dominical nesta manhã, no qual aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje à noite nós temos culto às 19 horas, culto da família. Venha adorar ao Senhor em nome de Jesus. Nossa irmã Maria José Figueiredo está dizendo que está alcançando no Paraná também, em Cambé. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paz, pela tua bondade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos alcançado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem sido fiel para conosco, mesmo em meio a tantas dificuldades. Pai, nos dá um domingo de bênção, um domingo de vitória, a todos quantos, Senhor, vieram à tua casa, a todos quantos estão nos ouvindo, nos assistindo, cultuando a Ti, Senhor, nesta manhã. Derrama a Tua paz, a Tua graça. Que a Tua misericórdia venha alcançar, Senhor, a cada um dos Teus servos, a cada um dos Teus filhos. Nos dá, Senhor, uma semana de bênção. Porque hoje o Senhor inicia o primeiro dia da semana e nós estamos no último domingo do mês de agosto. Pai, fica conosco. Que esta palavra venha de encontro às nossas feridas, de encontro às nossas necessidades, e venha curando, transformando, libertando. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tem nas tuas mãos? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Nós digamos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.